Olá pessoal, tudo jóia? Olha só, passando aqui, na verdade, primeiro vídeo que eu estou postando aqui no canal do YouTube, onde eu trago a proposta para nós estudarmos, né, o direito penal na perspectiva da lei seca. Vocês sabem muito bem, tanto o pessoal da graduação quanto quem está estudando para concurso, para OAB aí, que o estudo da lei seca ele tem uma importância, tem uma relevância muito grande na sistemática de uma preparação. Eu tenho comigo que o primeiro ponto é nós sermos apresentados a lei seca, né? Dimensionarmos como que está no texto normativo, para aí sim, né? A partir do momento que a gente é apresentado, que a gente começa a se familiarizar com o texto normativo, aí a gente vai para as doutrinas, né? Vai para as videoaulas aí. Então, assim, entendo ainda mais a nossa matéria penal, que é uma matéria muito técnica. O direito penal é uma matéria muito técnica, então, assim, sempre procuro falar isso para os meus alunos. Opa! Tremeu aqui, pessoal. Sempre procuro falar isso para os meus alunos. Nós temos que ter esse primeiro contato com a lei seca, é extremamente importante. Então, assim, o que eu preparei aqui, turma, nesse primeiro vídeo, para nós conversarmos sobre, tendo como base a lei seca, foi um tema muito bacana, um tema que eu vejo assim, com uma certa relevância dentro do direito penal, especificamente no direito penal 2. Então, aí, para a gente já começar a entrar no conteúdo, vamos de lei seca, tá ok? O que eu tenho aqui é para a gente bater um papo de uma forma mais descontraída, para depois você, aí sim, né, igual eu falei, depois de familiarizado com o texto normativo, partir para as doutrinas, enfim, e aí a gente buscar dar musculatura para o conhecimento, igual eu sempre falo com meus alunos, tá ok? Então, turma, olha só, então qual que é a proposta aqui? Eu vou falar sobre medida de segurança, tá ok? Um tema muito pertinente, algo muito interessante dentro da sistemática, né, na graduação aí. A medida de segurança se aproxima ali da pena, que geralmente é estudada logo após a teoria da pena, né? Em um primeiro momento pode aparentar que é uma espécie de pena, mas não é. Isso a gente vai conversar aqui. Então, assim, um tema muito bacana, só localizando vocês, está aí logo depois de teoria da pena, o pessoal da graduação, tá ok? Termina de estudar toda a sistemática da pena, logo após já vem o artigo 96 com as medidas de segurança, tá ok, turma? Então, sem demoras, vamos lá. Turma, nós vimos aí, né, você já viu nos seus estudos a teoria da pena, artigo 32 do Código Penal. Nós temos 3 espécies de penas: as privativas de liberdade, as restritivas de direito e a pena de multa, tá ok? Então, assim, sempre quando eu vou começar a falar sobre teoria da pena, sempre ambiento o meu aluno. Sempre falo para ele e, assim, na medida do possível, grito lá em sala de aula, chama atenção, faço meu aluno realmente ter musculatura nessa parte. Por quê, pessoal? Só existe 3 espécies de pena, tá ok? Quando eu estou ambientando a matéria, eu faço o link lá com a prisão preventiva, a prisão temporária, né, que a gente escuta aí, e a tendência dentro do senso comum, né, enquanto leigos, é que a gente vincule a pena, a prisão preventiva com alguma espécie por estar preso, possa vincular com o tema pena privativa de liberdade. Eu já faço questão de distinguir, né? Uma coisa é pena, artigo 32, só tem as 3 lá, as 3 espécies. Outra situação são as medidas cautelares lá do processo penal. Então, turma, nós estamos aqui nesse limbo, nós estamos aqui nesse meio, tá ok? Conversamos aí, você já deve ter estudado sobre teoria da pena, artigo 32, tá ok? As 3 espécies e os seguintes, né? Lá no processo penal você já deve ter visto também sobre as medidas cautelares, né? Que envolvem na segregação da liberdade, enfim, turma. E a gente chega agora aqui num instituto muito particular dentro do direito penal. Isso aí é inevitável, é nítido. A medida de segurança tem a sua particularidade, tem a sua finalidade totalmente diferente da pena, tá ok? Então, para localizá-los, a proposta aqui é nós conversarmos sobre o texto normativo, né? Abram aí o Código Penal de vocês,
estou com o meu aberto aqui, artigo 96. Turma, e uma situação que eu já preciso colocar aqui enquanto eu ambiento, tá ok? Deixo vocês localizados do que são as medidas de segurança. Professor, medida de segurança é pena? É uma espécie de pena? Não! Tranquilo? Sem medo de ser feliz, é o que eu sempre falo, espécie de penas somente no artigo 32, tá ok? Medida de segurança, artigo 96, não é uma espécie de pena, é aqui, viu, turma? Começa por aqui as banquinhas da vida, o AB querendo pegar vocês por aqui, tá ok? Então, medida de segurança para a gente começar, saber onde nós estamos entrando, né? Sempre brinco com meus alunos, saber onde nós estamos entrando, tá ok? Não, medida de segurança não se trata de pena. Então, professor, o que vem a ser a medida de segurança? Turma, olha só, para aqueles agentes criminosos, aquelas pessoas que cometeram um crime e que no curso da instrução criminal ficar comprovada, tá ok? Por meio de laudos, por meio de provas técnicas, que esse agente não tem as suas faculdades mentais plenas no momento e havendo indícios de autoria e de materialidade, tranquilo, será aplicada uma medida de segurança e não uma pena. Então vamos lá a diferença. Ele vai ficar acautelado pelo Estado? Vai, normalzinho. Mas olha só, a pena, né, as 3 espécies de penas lá no artigo 32, medida de segurança, artigo 96. A medida de segurança, pessoal, tem como finalidade restaurar, tá ok? A saúde mental desse agente criminoso. Então aqui um ponto que a gente precisa, olha aqui, igual eu brinco com a minha turma, olha aqui na íris dos meus olhos, tá ok? Olha aqui, olho no olho, tá ok? Qual que é a finalidade da medida de segurança? É restaurar a saúde mental desse agente criminoso que porventura cometeu crime. Você já deve ter ouvido falar no termo aí nos seus estudos de direito penal sobre o termo inimputável, tá ok? Ou seja, reconhecendo a inimputabilidade dele, ou seja, reconhecendo que esse agente não é passivo de receber uma pena porque tem as suas faculdades mentais comprometidas, aplica-se uma medida de segurança. Tranquilo? Então aqui só para a gente ambientar essa parte conceitual também, que não adianta a gente ir para o texto normativo aqui e não ter noção dessa parte conceitual do instituto que nós estamos estudando, tá ok, pessoal? Então, medida de segurança, primeira coisa, não se trata de uma pena, tá ok? Embora o agente vai ficar cautelado pelo Estado, sob custódia do Estado, mas ele vai ser submetido a um tratamento psiquiatra para ter visando, né, ter as suas faculdades mentais restauradas. Tranquilo, se possível. Beleza, turma? Então, só para localizá-los. Então, eu vou pedir, abra aí, artigo 96 do Código Penal, tá ok? Vamos artigo por artigo. Tá? A proposta é essa, o estudo da lei seca é um estudo interessantíssimo, faz parte, né? Faz parte da sistemática do direito penal. O direito penal, e isso eu trabalho, a gente conversa muito em sala de aula, o direito penal ele tem uma carga positivada, claro, né, no código, mas ele tem uma carga subjetiva muito grande, que é realizado na prática, e aí a gente tem o suporte doutrinário, jurisprudencial para auxiliar. Então, assim, é preciso a gente estar em constante contato, tanto com o direito positivado, direito material positivado, né, e também essa subjetividade aí que faz parte do direito penal. Tranquilo, turma? Artigo 96 está o seguinte, ó, e assim, eu sempre falo, pessoal, prestem atenção, deem uma ligada quando estiverem estudando aí nos títulos, tá ok? Nos títulos, nos capítulos do Código Penal, porque eles já dão uma boa sacada e vocês vão ver aí, tá ok? Então aí, primeiro, espécies de medidas de segurança. Eu já cantei a pedra para vocês que medida de segurança não é pena, tá? Não está lá no rol do artigo 32. Então, outra coisa que a gente já precisa ver aqui pelo título. E assim, são algumas nuances que eu gosto de extrair do texto normativo. Pelo título, nós nem começamos o caput,
do 96. Espécies de pena. O que você tem que ficar ligado? Desculpa, espécies de medidas de segurança. O que você tem que ficar ligado aqui só pelo título aí? Que não existe somente uma medida de segurança, e sim uma pluralidade. Então, assim, turma, é uma situação que, e assim, às vezes quando me pergunta, professor, por que você gosta tanto de direito penal? Quem me conhece sabe que eu não rivalizo, né? Não crio esse ambiente de rivalidade entre matérias, nunca gostei muito disso, não fomento nenhuma brincadeira nesse sentido, mas assim, o que me faz gostar de direito penal, que eu tenho ânimo para estudar, onde eu estou inserido, tanto na academia quanto na advocacia, é justamente essa parte técnica, turma. O Código Penal, você tem que ficar ligado nuances por nuances, vírgula após vírgulas, expressões entre vírgulas, porque realmente compreender até a pontuação realmente faz toda a diferença. Então, você viu aí, espécies de mandado de segurança. A coisa tem que ficar claro aí. Existe uma pluralidade de medidas de segurança. Isso daí na prova, isso daí na hora que você estiver lá, que tem o que 2,30 segundos para cada questões, isso daí já faz para cada questão, isso daí já faz diferença, ok? Então vamos lá, uma pluralidade de medidas de segurança, tem mais de uma. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiatra ou a falta em outro estabelecimento adequado. Turma, percebe aqui, olha só, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiatra. É o que eu coloquei no começo, turma. Reconhecendo a incapacidade mental, tá ok? Reconhecendo a incapacidade desculpa, pessoal, o comprometimento das faculdades mentais do agente, ele será submetido a um tratamento psiquiatra. E aqui já no começo, no inciso 1 do caput, o legislador já colocou aí como que vai se dar, onde que vai ocorrer esse tratamento, em hospital de custódia ou tratamento psiquiatra. E turma, e aqui uma situação bem bacana, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Percebe-se aqui que não existindo estabelecimento, tá ok? Conforme colocado aqui, uma unidade psiquiatra, poderá ser esse agente, né, criminoso que teve as suas faculdades mentais, sua inimputabilidade reconhecida, ele poderá ser encaminhado para outra unidade equiparada. Lembre-se que lá no regime de cumprimento de pena, quando não há disponível uma modalidade no regime mais gravoso, ele passa a cumprir o mais brando. Lembra lá? Se não tem casa de albergado, ele só vai lá assinar no fórum, ok? Então aqui essa regra não vem para cá. Não, desculpa, pessoal, não foi adotada aqui no artigo 96. Tranquilo? Por quê? Porque a gente pode fazer o link. Não tem unidade psiquiátrica, então quer dizer que ele não vai ser submetido ao tratamento? Não é bem por aí, tá ok? Não havendo unidade psiquiátrica adequada, tá ok? Poderá ser encaminhado à unidade equiparada, ou seja, que também tenha tratamentos destinados às faculdades mentais, tá? É só uma ressalva aí para a gente ficar ligado, porque conforme a gente vai estudando as matérias, nós vamos estabelecendo links aí. E a tendência é que a gente não tem unidade, do jeito que coloca aqui o inciso 1, unidade hospitalar de custódia ou psiquiatra. Então quer dizer que ele está dispensado? Não está dispensado, tá ok, turma? Ele vai ser encaminhado, esse tratamento dele vai ser para um estabelecimento adequado aí onde ele estiver, na localidade onde ele estiver, tá ok? Então só cuidado aí que é uma tendência da gente trazer lá da questão dos regimes de cumprimento de pena, tá ok? 2, turma, sujeição a tratamento ambulatorial. Turma, o seguinte, sendo a enfermidade, né, que comprometeu as faculdades mentais dele ali de forma permanente, inciso 1, tá? Sendo
a enfermidade temporária ou menos ou mais branda, né? Não de forma permanente, ele poderá ser submetido aí a tratamento ambulatorial, a comparecimento nesses CAPs aí, tá? Para acompanhamento psicossocial. Beleza, turma? Olha só, parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. E, turma, aqui eu sempre gosto de, quando eu falo desse parágrafo, sempre chamo a atenção uma questão óbvia, né, turma? Tem que ser óbvio para você. Se ainda não se apresenta como óbvio, vamos quebrar a cabeça aqui até se apresentar como óbvio. Extinta a punibilidade. Se de alguma forma foi reconhecida, né, que a punibilidade, a extinção da punibilidade, tá ok? Não tem que se falar mais na medida, na continuidade da medida de segurança. E aqui, turma, uma situação assim, uma perspicácia mesmo, que só dá, a gente só identifica, só alcança lendo a letra da lei. Olha só, extinta a punibilidade. Turma, extinguir a punibilidade, nem pena, não tem que se falar mais em condenação, não tem que falar mais em pena. A regra também é a mesma coisa para medida de segurança, tá? Então, assim, são situações que a gente precisa ir tendo contato para se apresentarem como óbvias, tá? Ou seja, extinta a punibilidade, o Estado não tem mais nenhuma legitimidade de exercer seu ius puniendi ali com relação ao agente. Tranquilo? Então, assim, parágrafo único aí, bem óbvio, tá? E se ainda não se apresenta como óbvio para você, vamos conversar aqui para a gente dar musculatura, beleza? Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. E aqui, turma, é interessante falar, quando nós estudamos, quando você estudou lá a teoria do crime, tá ok? O que é o crime, né? É um fato típico, ilícito e culpável, né? Lembra lá? Então, olha só, nós estudamos o artigo 26, tá? Que são as causas de exclusão da culpabilidade, tá? Que vão excluir a culpabilidade. Então, aqui nós estamos em um desdobramento do que você viu lá em teoria do crime. Tá ok? Você estudou a tipicidade, você estudou a ilicitude, artigo 23, e você estudou a culpabilidade, tá ok? Você estudou a culpabilidade, as causas, né, que pode excluir a culpabilidade, ou seja, reconhecida a inimputabilidade, ou seja, que aquela pessoa não pode receber uma pena lá do artigo 32, a gente vem aqui para o artigo 96, só para vocês entenderem aí os links da matérias, é algo que quem já está na graduação, né, que está no Penal 2 já viu, quem está estudando para o OAB precisa ter esse raciocínio um pouco mais apurado, beleza, turma? Então, olha só, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. E, turma, isso até eu trabalho, a gente trabalha lá em teoria do crime. Ok? Terceiro elemento basilar do crime, culpabilidade. Reconhecida uma das causas lá do artigo 26, automaticamente o juiz determinará a internação. A gente vem aqui por 96, tá ok? Se todavia, só um minutinho, pessoal. Pensei que queria espirrar. Não quero. Não. Ponto, vamos lá. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. E aqui, turma, a gente vem com aquela ideia de quando você estudou lá a pena privativa de liberdade, que você viu duas modalidades da pena privativa de liberdade, que é de detenção e a de reclusão. E você já sabe, se não sabe, dá uma papirada lá para relembrar, tá ok? Que os crimes que comportam a reclusão, a modalidade de reclusão, são crimes mais graves, enquanto a detenção são crimes mais brandos, tanto que a reclusão comporta os 3 regimes e a detenção somente os 2, semiaberta e aberta. Desculpa, pessoal, vamos lá. Perdão, tranquilos, turma? Então, olha só, aqui nós temos também um desdobramento desse mesmo raciocínio, tá ok? Se o crime que o agente praticou,
tá ok? Que o agente praticou for previsto somente com detenção, o juiz pode aplicar o tratamento ambulatorial, justamente com essa conotação, por ser crime mais brando, tá ok? Realmente uma pena, né? Se fosse o caso, né, da pena privativa de liberdade, penas menores. Então, essa é a conotação, né? Um desdobramento do que a gente viu lá em teoria do crime. Teoria da pena, desculpa, quando nós estudamos a primeira espécie privativa de liberdade. Tranquilo? Onde eu parei aqui, artigo 97, tranquilo, né? Então, se o crime for comportar a detenção, tá ok? A modalidade de detenção pode submeter o agente a tratamento ambulatorial. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação da periculosidade. Ponto. E aqui, turma, está uma situação que eu sempre chamo a atenção e recomendo quando você vai estudar a lei seca. Olha a pontuação. Fique de olho na pontuação. Pontuação de estudo. Olha só, nós lemos aqui, no parágrafo 1º, 97, que o seguinte: o agente é inimputável, deixa eu ver aqui, né, foi submetido, e ele tem uma situação gritante que salta aos olhos aí quando você lê. Será por tempo indeterminado. Essa é a expressão, tá até entre vírgula aí. Será por tempo indeterminado. A internação ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado. Aí, turma, ó, tem um ponto. É indeterminado, mas antes do ponto fala assim, até cessar a periculosidade desse agente. Então, olha só, pessoal, olha só o que o texto normativo nos trouxe aqui. Ele nos dá, de forma expressa, o marco temporal. O marco temporal é tempo indeterminado. Só que ele também te dá um marco condicional, uma condição, que fala que é até vislumbrar, até se constatar a periculosidade. Olha só o impasse que nós temos aqui. Nós temos um marco temporal, tempo indeterminado, enfim, e até, a cessação da periculosidade. Então, olha só, turma. E aí? Onde que a gente fica nessas duas condições aqui? Um marco temporal e uma condição, que é até cessar a periculosidade. Ponto. Continua aí, ó. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Aí pronto. Aí agora veio para bagunçar. Me dá um marco temporal falando que é por tempo indeterminado. Aí vem e me coloca uma condição, que é até a cessação da periculosidade. Aí ponto, tem aí tempo mínimo de 1 a 3 anos. Turma, estudo da lei seca, vamos lá? Olha só, limpa aí, ó. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então não confunda, turma, não confunda, tá ok? E aqui é onde muitos alunos confundem, quem está estudando confunde. Olha, ele está falando de prazo mínimo. Tá ok? O agente que teve, deixa eu ir pela sequência, que durante a instrução teve a sua inimputabilidade reconhecida, teve, né, reconhecida o comprometimento das suas faculdades mentais, que o juiz, que o julgador reconheceu a sua inimputabilidade e aplicou uma medida protetiva aqui do artigo 96, tá ok? Estou indo pela sequência para você entender. Ok? Será submetido por tempo indeterminado até a cessação da periculosidade. Então, turma, o que eu quero limpar com vocês aqui? Esse tempo, depois do ponto aí no parágrafo 1º do 97, não guarda qualquer relação com o tempo, com a expressão tempo indeterminado. Nenhum. Olha só, o que a gente precisa fazer é um exercício gramatical aqui.
tá? Verificando a pontuação, tudo bonitinho. Olha só o que o artigo fala, traduzindo aqui de uma forma que fica mais compreensível aí. Ele fala o seguinte, olha, sendo necessário a aplicação da medida de segurança, eu estou falando medida protetiva aqui, né? Desculpa, pessoal, da medida de segurança será por tempo indeterminado, se necessário. Enquanto não verificar a periculosidade, pode-se aplicar a medida de segurança. Só que essa condição da cessação da periculosidade, ela vai ser desconsiderada até o terceiro ano, porque é o tempo mínimo, tá ok? Tempo mínimo, não máximo. Tá bom? Se aí tivesse tempo máximo, pode ser, aí realmente estaria conflitando. Como assim? Fala tempo indeterminado e tempo máximo, mas é tempo mínimo. Então, turma, uma grande sacada do estudo da lei seca é justamente esse exercício gramatical, essa interpretação que precisa fazer do texto normativo. Então, vamos lá. Tempo indeterminado. Nós temos uma condição, que é a cessação da periculosidade. E ponto, nós temos um tempo mínimo. O que isso quer dizer, turma? Quer dizer que é o seguinte, o prazo é indeterminado. Tem uma condição, mas essa condição, que é a cessação da periculosidade, ela só vai ser considerada até o terceiro ano, ou até o primeiro ano, porque o tempo mínimo é de 1 ano a 3 anos. Então, olha só, no primeiro ano de medida de segurança, tanto faz o tratamento em hospital de custódia ou o tratamento ambulatorial, essa condição não vai ser considerada no primeiro ano e poderá não ser considerada até o terceiro ano, porque é o tempo mínimo. Mesmo se verificar que ele não tem mais periculosidade, essa medida de segurança pode ser aplicada nesse tempo mínimo aí, tá ok, turma? Então esse é o raciocínio que precisa fazer aqui no parágrafo 1º, tá ok? No 97, para não confundir. Qualquer dúvida, me mandem aqui, tá ok? Manda lá no meu Instagram também para a gente conversar, beleza? Eu falei qual foi o parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º, 97. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser respeitada de ano em ano ou a qualquer tempo se o determinar o juiz da execução. Turma, vamos lá. Uma situação agora de desdobramento aí do parágrafo 1º. Nós vimos no parágrafo 1º que o tempo é indeterminado. Só que, aplicada a medida de segurança, tem um prazo mínimo de 1 até 3 anos. Tá ok? E tem essa condição da cessação da periculosidade. Tá ok. Só que o seguinte, prazo indeterminado. Como a gente lá já está há 5, 10 anos submetido à medida de segurança. E aí? Quando que essa condicionante aí, que é a cessação da medida da periculosidade, ela vai ser constatada? Por isso, o parágrafo 2º, turma. Tá ok? A função técnica do parágrafo 2º é dar uma periodicidade. Ou seja, de tempos em tempos, esse agente precisa passar por uma perícia, para justamente verificar se ele ainda tem algum grau, algum nível de periculosidade. Esse é o raciocínio que precisa fazer no parágrafo 2º. Tá ok? Porque essa condição lá do parágrafo 1º, a cessação da periculosidade, ela precisa ser verificada de tempo em tempo. O código aqui no parágrafo 2º colocou de ano em ano, tá? Ou, alternativamente, ou a qualquer tempo, de 2 em 2 meses, 1 em 1 mês, enfim, desde que seja por determinação do juízo. Então aqui, pessoal, nós precisamos fazer esse raciocínio. Tá ok? Precisa primeiro fixar o parágrafo 1º e depois ir lá para o parágrafo 2º, porque é o complemento. Tá? Agora vamos ler depois que eu expliquei aqui para vocês. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano.
é justamente, pessoal, essa perícia, tá ok? Que vai constatar esse grau de periculosidade, tá ok? Então, assim, turma, aqui também vai, né? A gente precisa ter essa noção de como funciona um pouco a máquina, né? Essa periculosidade lá durante a instrução criminal, esse comprometimento das faculdades mentais, ele também vai ser constatado por meio de laudo, por meio de perícias técnicas, tá ok? Lá em processo penal vocês vão estudar, né? Quem não estudou ainda, as provas, e vocês vão ver a relevância da prova técnica, né? Então aqui, turma, o estudo da lei seca eu gosto demais, gosto muito, porque realmente ele nos dá essa conotação, precisa um esforço cognitivo, linkando, né, texto normativo por texto normativo, então isso agrega muito, tá ok? Então, turma, parágrafo 2º do 97 é justamente essa periodicidade, pode ser por determinada aplicação, mas agora o nível de periculosidade ele precisa ser constatado, verificado de tempos em tempo. O código aqui estabeleceu de ano em ano ou não vão ser pegos aí, tá ok? A qualquer tempo por determinação do juízo, tranquilo? Turma, eu tô ruim aqui para ler, porque realmente tá meio embaçado aqui com essa... Vocês estão vendo aí que tem uma luz aqui, né? E vai doendo. Mas vamos lá, pessoal. Ó, parágrafo 3º, tá ok? A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência da sua periculosidade. Então, que bacana o parágrafo 3º, porque a estrutura textual do parágrafo 3º realmente ela é um pouco travada, mas o raciocínio é simples, tá ok? Olha só, vamos lá, vou ler novamente aqui para vocês. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente... Cadê? Perdi aqui. Se o agente... antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Turma, sem segredo aqui, a redação do parágrafo 3º ela é um pouco travada mesmo, mas é simples. Turma, olha só, o agente foi submetido à medida de segurança, né? Ele foi submetido à medida de segurança, ele cumpriu, enfim, recebeu não está liberado, né? Foi desinternado, não precisa mais cumprir, né? Aqui, ó, eu até já começo falando desinternação ou foi liberado. Só que o seguinte, essa desinternação, essa liberação, ela terá uma condição, ela será condicionada. E qual que é a condição? Se no prazo de 1 ano, depois da desinternação, depois da liberação, ele praticar qualquer ato que fique nítida, que fique explícita, que a periculosidade dele, né, que a periculosidade dele demonstrada lá no cometimento do crime ainda perdura, ainda existe, tá ok? Essa liberação, ela pode voltar, né, ela pode ser revogada aí e ele deverá voltar a cumprir a medida de segurança. Então, o raciocínio é simples. A redação realmente é um pouco travada, mas o raciocínio é simples. Ele foi desinternado, ele foi liberado, tá ok? Do tratamento. Só que pelo período de prova de 1 ano, tá ok? Ele não pode ocorrer nenhum ato, nenhuma ação indicativa da sua periculosidade. Esse é o raciocínio do parágrafo 3º. Simples e objetivo, mas a gente precisa reconhecer que a redação é um pouquinho travada aí, beleza? Mas é o que fala o parágrafo 3º do 97, tá ok? Turma, vamos lá? Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 ano a 3 anos nos termos do artigo anterior e respectivos do parágrafo 1º ao parágrafo 4º. Vamos lá, turma. Coisa simples aqui também.
De vez em quando o estudo da lei seca complica, mas de vez em quando também ele simplifica para nós, tá ok? Olha só, turma, o que vai acontecer? Nós temos o que está aqui, né, explícito nesse texto normativo aqui no 98. É a possibilidade da substituição da pena de uma pena privativa de liberdade por uma medida de segurança para o semi-imputável. Essa é o que a gente precisa gravar, tá ok? O inimputável é aquele que tem as suas faculdades mentais comprometidas por completo, por tempo indeterminado, tá ok? Doença incurável. E aqui os semi-imputáveis. Eu vou pedir para vocês, vamos lá no artigo 26, para a gente ler. Porque ele fez menção aqui, e é bom a gente ler, porque a gente limpa e a gente volta aqui no parágrafo, no artigo 98, tá ok? Vamos aqui, ó. Abre artigo 26, parágrafo único do 26, tá bom? 26, parágrafo único, ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente, viu pessoal? Por isso semi-imputáveis. Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tá ok? Para os inimputáveis, o artigo 98 não tem aplicabilidade, tá? Eu só vim ali no 126 que eu estava realmente lembrando dessa questão dessa expressão aí, tá ok, turma? Então, olha só, 98, tá bom? Só é aplicável a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pelo tratamento, né, pela medida de segurança para os semi-imputáveis, ou seja, que não tinha na época do crime, tá? Não eram inteiramente capazes, né, melhor. Quer ver? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ok. O tratamento pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos. Ah, pessoal, e outra coisa, ó, nos termos do artigo anterior, tá ok? Vai seguir as mesmas regrinhas do que a gente conversou aqui, tá ok? Prazo indeterminado, tempo mínimo de 1 a 3 anos, perícia médica, tá? Para constatar a periculosidade de ano em ano ou a qualquer tempo, desde que seja determinado pelo juiz, tá ok? Turma, artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. E aqui, turma, de vez em quando, né? A gente vê algumas, assim, o legislador sendo óbvio demais, né? Vocês me viram falando aqui que no começo, quando eu estava ambientando vocês, que a medida de segurança, ela não é uma pena, né? Ela tem a finalidade de tratar essa pessoa, o agente que cometeu um crime, que de alguma forma tinha, ou por forma completa, né, ou incompleta, as faculdades mentais comprometidas, né? E ele vem no 99 aqui e fala que ele será recolhido a estabelecimento com características hospitalares. Isso é meio que óbvio, né, turma? Mas é aquela questão, melhor errar pelo excesso do que pela falta, né? Então, assim, é uma 99 aqui, até o título, dependendo da diagramação aí, do seu VADMEC, do seu código, aqui no meu tá direitos do internado, mas são questões óbvias, né, turma? Se é para tratamento, realmente precisa ser em uma unidade, né, com características hospitalares, psiquiatras especificamente. Então, o 99 aí veio para cumprir tabela, mas tá aí, a gente trabalha, mas da minha forma, e ainda aqui dentro do tópico direitos do internado, né? Mas enfim, turma, óbvio, que é pura questão óbvia aí, né? Se nós estamos falando de um tratamento, realmente ele precisa ser submetido aí a um estabelecimento hospitalar. Turma, então essa é a medida de segurança
estudo da lei seca, tá ok? Vou repetir, vou vir aqui muito com o estudo da lei seca, acho que é uma didática bacana, muito importante para graduação, para concurso, para o OAB, para o advogado criminalista, para o jovem advogado, né, que está aí começando na lida. Vamos que vamos, contem comigo, espero ter contribuído. Tendo alguma dúvida, mande aí, vamos conversar. Olha, medida de segurança é bem tranquilo mesmo, tá ok? Vamos quebrar a cabeça, contem comigo, e a gente vai vir com mais estudos de lei seca aí, tá? Um abraço, até mais!